Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kobudo é uma arte marcial tradicional com armas de Okinawa, que provavelmente se desenvolveu em algum lugar entre os séculos 17 e 19, principalmente por agricultores para se defenderem dos samurais. Existem algumas outras versões de sua história, mas esta é a teoria mais conhecida. Kobudo é uma arte marcial complexa que lida com muitas armas. Continue neste vídeo para descobrir mais sobre esta arte marcial esquecida e seus ensinamentos. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kobudo, quando traduzido, pode significar antigo modo marcial de Okinawa, embora literalmente signifique apenas algo como velha arte marcial. É considerado um irmão do karatê, já que ambos foram desenvolvidos em Okinawa e andam de mãos dadas pelo fato de ser tradicionalmente uma arte das mãos vazias. É assim que a palavra karatê costuma ser traduzida, enquanto a outra é exclusivamente uma arte com armas. Alguns historiadores das artes marciais acreditam até que o Kobudo foi o precursor do karatê e que serviu de muitas maneiras como inspiração para inúmeras técnicas. As raízes do Kobudo estão profundamente no reino Ryukyu, atualmente conhecido como Okinawa, no Japão. Surgiu como uma metodologia de luta abrangente entre a casta guerreira Peixin durante uma época em que as armas eram restritas pelos clãs samurais governantes. Em essência, o Kobudo é realmente antigo, no entanto, está em constante evolução e adaptação aos requisitos modernos, mantendo os valores tradicionais. A sua terminologia foi fortemente influenciada por vários fatores ao longo da história, incluindo mudanças políticas e interações culturais com países vizinhos como a China. Técnicas e armas no Kobudo. Bastão. A arma mais usada no Kobudo é um bastão de madeira longo e reto, geralmente com cerca de 2 metros de comprimento, mas pode atingir comprimentos de até 2,7 metros. A versatilidade desta arma, além de ser muito fácil de fabricar e barata de comprar, é o que a torna tão popular. Não existe forma ou estilo de Kobudo que em algum momento não contenha técnicas do bastão Bo. Também foi muito eficaz, pois ao contrário de uma katana, que só tinha um lado de ataque e poderia quebrar se o alinhamento das bordas não fosse executado corretamente, o bastão Bo, como qualquer bastão, poderia ser usado de todos os ângulos e direções. Ambas as pontas, às vezes até o meio do bastão, servem para golpear, ainda mais para travar armas, bloqueá-las ou jogar o adversário no chão. Sai, o tridente. Provavelmente a mais icônica dessas armas no contexto japonês, Sai é uma arma de 3 pontas, com uma ponta central longa e 2 pontas laterais que vêm do cabo da arma, também conhecido como tsuka. A arma também pode ser usada para golpes rápidos e defesa altamente eficaz, e o pequeno tamanho e peso da arma fazem com que ela pareça uma extensão do braço de seu portador. O sai deve ser tão longo que se estenda entre 2 a 7 centímetros do cotovelo enquanto mede até o antebraço e a mão, fazendo com que o tamanho médio do sai seja em torno de 50 centímetros. No entanto, existem variações muito mais longas e muito mais curtas. Tonfa, o bastão em T. Tonfa, também conhecido como bastão em T na linguagem moderna, é uma arma técnica de curto alcance, mais conhecida por seu papel no componente armado das artes marciais de Okinawa e seu moderno uso em muitas forças policiais em todo o mundo. Consiste em um bastão relativamente curto com uma alça perpendicular presa a cerca de 1/3 do comprimento do bastão e tem cerca de 40 a 50 centímetros de comprimento. Era tradicionalmente feito de carvalho vermelho ou branco e empunhado aos pares, embora hoje em dia os policiais empunhem apenas um. Acredita-se que a tonfa tenha se originado na China ou no Sudeste Asiático. É altamente técnico e eficaz, pois atua como uma armadura para o braço em certo sentido, tornando os golpes de bloqueio muito fáceis e às vezes dolorosos para o oponente, e também dando socos e golpes exponencialmente mais fortes do que um simples soco. Além de golpear e bloquear, a tonfa pode ser usado de forma muito eficaz para combate corpo a corpo, uma vez que pode fornecer vantagem para subjugar um oponente facilmente. A pressão que a tonfa pode exercer sobre os ossos em combate de curta distância é mais que suficiente para quebrar ossos, se necessário. Nunchaku, bastão articulado. Nunchaku são definitivamente os mais icônicos no contexto geral das artes marciais orientais. O nunchaku provavelmente foi primeiro usado para debulhar arroz, depois foi transformado em arma.
Uma das principais vantagens do Nunchaku sobre outras armas é que ele é relativamente pequeno, incrivelmente rápido e muito poderoso. Você nem precisa de um golpe forte, apenas um golpe moderado pode facilmente quebrar um crânio ou quebrar uma clavícula. Os artistas marciais que dominam o Nunchaku são inimigos formidáveis, pois o Nunchaku também pode ser usado para agarrar a arma do inimigo e torcê-la de suas mãos ou para bloqueá-la com extrema velocidade. Kama, a foice. Kama não é necessária muita criatividade e imaginação para alguém ver de onde isso vem. A forma e o tamanho são praticamente iguais aos de qualquer foice de agricultor, uma vez que eles perceberam que nenhuma modificação é necessária em uma foice para torná-la uma arma perigosa. Isso deu origem a algumas armas diferentes, como o Kusarigama, que é basicamente o kama preso a uma corda ou corrente, que também é uma arma muito intimidante e usada no kobudo. O formato L do kama torna o movimento e a trajetória da lâmina em movimento muito difíceis de entender intuitivamente. Por exemplo, uma espada longa medieval era simples e reta, e sabia-se que era preciso ficar longe dela. No entanto, o kama não lhe dá a opção de ser levemente cortado se a arma atingir você de raspão. Se a lâmina do kama tocar você, provavelmente você morrerá. Isso ocorre porque se você olhar para a lâmina de um kama com o braço estendido, todo o poder da lâmina estará concentrado bem na ponta, onde fica toda a lâmina. Isso torna o kama uma arma ainda mais cruel. Kamas também podem ser muito rápidos, o que combinado com o ângulo da lâmina o torna uma arma muito eficaz. Eku, o remo. O Eku é uma arma única usada no kobudo de Okinawa. Assemelha-se a um remo e tem uma ligeira ponta, junto com um remo curvo. Este design faz com que ela se destaque entre outras armas da arte marcial. Acredita-se que o Eku tenha se originado de uma ferramenta agrícola chamada tenbin. Com seu formato distinto e versatilidade, o Eku é muito valorizado pelos praticantes do kobudo de Okinawa. Sansetsukon, bastão de 3 seções. O Sansetsukon é uma arma intrigante que ocupa um lugar de destaque no mundo do kobudo. Consiste em 3 seções de madeira conectadas por uma corda ou corrente, semelhante a um nunchaku, mas com um elemento adicional. Esta arma única requer controle corporal preciso e domínio dos movimentos para ser manejada com eficácia. Embora compartilhe semelhanças com outras armas como o nunchaku e a tonfa, o Sansetsukon tem suas próprias técnicas e aplicações distintas. Devido à sua complexidade, aprender as técnicas do Sansetsukon exige dedicação e muita prática, tornando-o uma das armas mais desafiadoras para dominar no kobudo. Nunchi, bastão tridente. O Nunchi é uma arma única que se assemelha a uma lança com um sai em forma de manji preso na ponta. Isso faz com que ela se destaque de outras armas de bastão, como o bo. O Nunchi desempenha um papel essencial no kobudo de Okinawa e requer técnicas e habilidades específicas para ser dominado. Com as suas origens enraizadas em Okinawa, este bastão tridente tornou-se parte integrante das artes marciais tradicionais no Japão e continua a ser praticado e respeitado por entusiastas de todo o mundo. Kuwa, a enxada. O kuwa, uma enxada comumente usada como ferramenta agrícola, também é uma arma essencial no kobudo de Okinawa. Esta arma versátil e eficaz requer técnicas e habilidades únicas para ser manejada com eficácia. Com suas origens enraizadas no uso como ferramenta agrícola, o kuwa mostra a praticidade que define o kobudo de Okinawa. Teco, o punho de ferro. É uma arma única que desempenha um papel significativo no kobudo de Okinawa. É uma forma de soqueira usada principalmente em técnicas de mãos vazias. Teco é uma das muitas armas incluídas no currículo das artes marciais de Okinawa. Usada para golpear e bloquear, esta arma fornece um nível adicional de proteção às mãos do praticante ao mesmo tempo que desfere golpes poderosos. Com sua rica história e praticidade, o Teco continua sendo uma parte essencial do kobudo de Okinawa e continua a ser estudado e praticado por entusiastas das artes marciais em todo o mundo. Yari, a lança. Com a sua longa história que remonta aos tempos antigos, esta lança foi empunhada por guerreiros habilidosos que confiavam na sua eficácia para autodefesa. As técnicas associadas ao Yari exigem precisão e habilidade, tornando-o uma arma essencial na prática do kobudo. Com sua ponta afiada e haste robusta, o Yari permite técnicas de estocada e corte, tornando-o uma ferramenta formidável em situações de combate.
Os entusiastas das artes marciais podem apreciar a arte e a disciplina necessárias para dominar esta arma icônica da rica herança marcial de Okinawa. Tsurujin, corrente com peso. O Tsurujin é uma arma intrigante usada no Kobudo de Okinawa. Esta corrente pesada ou cordão de couro pode ser facilmente escondido, tornando-se uma ferramenta secreta e versátil para combate. Embora não seja tão conhecida como outras armas na arte do Kobudo, a história e as técnicas do Tsurujin são fascinantes de explorar. Dominar esta arma requer grande habilidade e controle, permitindo aos praticantes exercer seu poder de forma eficaz na batalha. Rambo, bastão curto. O Rambo é como o irmão mais novo do Bo. Assim como o Bo, é um bastão simples de madeira que pode causar sérios danos quando manejado por um especialista. No entanto, este bastão é mais curto, normalmente com apenas 90 centímetros de comprimento, ou personalizada para corresponder ao comprimento entre o quadril e o tornozelo. Embora muitas das mesmas técnicas do Bo possam ser usadas com o Rambo, o manuseio é um pouco diferente devido ao seu comprimento mais curto. É mais fácil de manipular, oferecendo maior velocidade e agilidade. Não se engane, porém, um golpe bem colocado deste pesado bastão de carvalho irá rapidamente derrubar qualquer um no chão. Pontos de pressão. Os praticantes de Kobudo possuem conhecimento dos pontos de pressão, é uma ferramenta inestimável. O conhecimento desses pontos pode beneficiar enormemente, não apenas porque podem ser usados para infligir dor e desconforto, mas também para promover a saúde e prevenir lesões. Além disso, o conhecimento dos pontos de pressão aprofunda a compreensão dos processos energéticos internos do corpo e um conhecimento útil de autodefesa. Combinação de Karatê e Kobudo. Embora os principais estilos de Kobudo sejam sistemas de armas autônomos independentes, em tempos mais recentes, os mestres de Okinawa criaram sistemas abrangentes que integram Karatê, mão vazia, e Kobudo, armas, em seu currículo. Esses estilos abrangentes alavancam armas dos principais estilos de Kobudo e usam essas armas de acordo com as nuances do estilo de Karatê, ou seja, alinhando princípios e conceitos de movimento e luta. Em termos de curiosidade, o Kobudo, junto com outros estilos de Karatê, foi a inspiração para a técnica de combate de Shosen da série Cobra Kai. Principais estilos de Kobudo: Kobudo Ryukyu, Ryu Yamani, Matayoshi Kobudo, Shorin Ryu Shorinkan Kobudo, Nakayama, Ryoiryu, Kobudo e Shinryu Karatê Kobudo. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.